Capítulo 5. Os fatores complementares. A combinação dos três fatores principais de que falamos nos permite repartir os indivíduos em 8 grupos, cujos traços essenciais resumidos na tabela 3. Os inquéritos estatísticos de Heymans e Wisman e os trabalhos de René Lessane são uma sólida garantia do valor dessa distribuição. Quem quer que faça, aliás, algumas análises de caracteres, rapidamente verifica. Certas aproximações não deixam, entretanto, de surpreender. O conciliador Hermione de Biran é sentimental como o áspero Kierkegaard. Stendhal, que aconselha redigir a maneira do Código Civil, é o nervoso, como o termo lote ou grandiloquente. Chateaubriand. E o grupo dos apaixonados compreende homens de vidas inteiramente opostas, como Marat e Pascal e Mussolini, Tolstói e Hegel. É evidente que uma primeira diferenciação pode ser feita pela intensidade com que atua cada fator, em cada caso particular. Voltamos ao assunto no capítulo 7, quando falarmos dos perfis. Todavia, compreende-se logo que uma distinção mais precisa, isto é, uma individualização mais perfeita, exige que considerem outros fatores, além dos três referidos até agora. Não é apenas porque é algo menos emotivo e algo mais secundário que no grupo comum dos sentimentais, o impiedoso Robespierre se distingue do termo amiel. Desconfia-se logo que eles devem opor-se num ponto novo e importante. Tudo se toma claro quando se leva em conta a ambição de um e a ternura do outro. As pesquisas de Lessene confirmaram o valor dos resultados obtidos por Heymans e Wisman. Nosso próprio exame de grande número de casos chega às mesmas conclusões. A emotividade, a atividade e a secundariedade são os três fatores fundamentais, os que determinam a estrutura básica do caráter. São, em relação a ele, o que é o esqueleto para o corpo humano. Os músculos podem acrescentar-lhe algo, mas dele dependem. Uma carnação delicada faz com que, às vezes, o esqueçamos. É, entretanto, sobre seu arcabouço rígido e duro que ela estabelece a graça de suas formas. Mas não significa esquecer a importância primordial dos fatores fundamentais, o fato de reconhecer-se que nem são eles os que fornecem os traços mais característicos do indivíduo. Um ou dois dentre eles têm geralmente intensidade média. Às vezes isso ocorre em relação a todos os três, o que torna o indivíduo inclassificável. No inquérito estatístico de Heymans, relativo a 2.563 pessoas, 656 delas não puderam entrar em nenhuma das 8 classes previstas pelo sistema. Seria erro, então, pensar que se trata de um tipo banal ou indeterminado. O caráter de um equilibrado é tão exatamente definido e não menos interessante do que o do ultra-apaixonado ou do nervoso hipersensível. Acontece que este homem, no que se refere a esses três fatores, terá reações médias e que a pesquisa dos fatores secundários é, neste caso, aliás, muito frequente, de particular interesse. O equilibrado, que representaremos pela fórmula 555, é tão reconhecível como seria numa multidão um homem sobre quem só se sabe que tem 1,60 de altura, 1,67 de altura, pesa 66 quilos e tem cabelos castanhos. Acrescente-se, porém, a esses indícios que tem olhos azuis, nariz aquino e barba espessa, e eis o nosso personagem delineado. É isso que notaremos em primeiro lugar, se o encontrarmos. Acontece o mesmo com o caráter. As pessoas sobre as quais podemos dizer imediatamente que são do tipo Marte ou do tipo Vênus, ou que a ternura é o princípio em torno do qual se organiza toda a sua vida psicológica. Sem dúvida, isto é, em si mesmo, menos importante do que ser apaixonado ou sentimental, mas para eles é o que mais interessa.
A interpretação crítica dos algarismos fornecidos pelas estatísticas de Heymans demonstra também que é impossível atribuir somente aos fatores por ele considerados a determinação de todos os comportamentos observados. Consideremos os resultados obtidos no inquérito biográfico a propósito da vaidade. Reproduzimos-lo para os 6 grupos caracterológicos mais significativos. Apaixonados, 24% vaidosos e 33% sem vaidade. Sentimentais, 29% vaidosos e 29% sem vaidade. Coléricos, 50% vaidosos e 50% sem vaidade. Nervosos, 55% vaidosos e 5% sem vaidade. Fleumáticos, 29% vaidosos, 57% sem vaidade. Sanguíneos, 50% vaidosos e 10% sem vaidade. Eles demonstram nitidamente que o caráter dos nervosos os torna particularmente sensíveis à vaidade, já que atingem ao mesmo tempo o algarismo mais elevado para a pergunta direta, 55%, e o índice mais baixo para a pergunta inversa, 5%. Por outro lado, o caráter fleumático inverso do nervoso obteve o mais baixo índice para a vaidade, 29%, e o mais elevado para a ausência da vaidade, 57%. A correlação é, portanto, manifesta. Mas também é evidente que a causa determinante não foi atingida, pois restaria estabelecer por que 45% dos nervosos são pouco ou nada valiosos. E por que 29% dos pneumáticos ainda o são. Os resultados que acabamos de reproduzir provêm do estudo de 105 biografias de personagens célebres, os que foram dados pelo inquérito estatístico que tinha por objeto 2.159 questionários, reproduzidos por René Lessen em Traité de Caractérologie. Confirmam, acentuando-os aqueles de que nos servimos. 54% dos nervosos são vaidosos, índice máximo. 9,3% apenas os fleumáticos o são, índice mínimo. Quando a média geral é de 7,4%. A correlação é clara, mas não é inteiramente explicativa. Evidencia uma influência incontestável, porém parcial. Se desejamos verdadeiramente compreender os homens, devemos analisar mais de perto os fatos concretos e fazer intervirem fatores complementares.